Bom, boa tarde. Estamos aqui na nossa segunda mesa de hoje, a mesa com Michael Pollan. Então, para abrir o nosso apetite para a hora do almoço, que vai ser agora. Tivemos um problema com a nossa mediadora, Lúcia Guimarães, que é uma das maiores jornalistas do nosso país, que eu estava muito orgulhoso de ter ao lado do Pollan. Mas ela chegou a Paraty nessa madrugada e com problemas de saúde e não vai poder estar conosco. Então, eu lamento e vou substituí-la como puder, né? A Lúcia me enviou algumas perguntas, me preparou um pouco para o que ela estava pensando, e eu acho que vai ser uma grande conversa com o Pollan. Gostaria, então, de convidar o Michael Pollan, por favor, para entrar no palco. Thank you. Bom, muito obrigado, Michael, pela presença, é uma grande honra. Estamos com aqui um dos maiores escritores de não ficção dos nossos tempos, né? O Pollan veio ao Brasil lançar este livro que está saindo agora, Cozinhar, que é um acontecimento, e que vem de uma série de outros livros, a qual ele vem se dedicando desde que ele deixou o seu trabalho cotidiano de jornalista na redação. Ele passou mais de 10 anos como editor da revista Harper's, ele continua no jornalismo, colaborador da revista New Yorker. A gente até pode ler de vez em quando essas reportagens na imprensa brasileira. A última foi publicada na revista Piauí sobre as ervas. É um estudo muito original e interessante, como toda a obra do Pollan. O trabalho dele, que hoje é realmente um best-seller nos Estados Unidos, o Dilema do Onívoro, que é o livro anterior dele, chegou a vender 1,5 milhão de exemplares nos Estados Unidos. As Regras da Comida é um outro livro muito importante que ele lançou, um livro muito sintético, que lembra, inclusive, o nosso autor homenageado, porque o Pollan faz aforismos, né? São frases curtas e espirituosas sobre o que comer, como comer, né? Esse título autoexplicativo, As Regras da Comida. No entanto, essa questão da comida não é uma questão isolada no trabalho dele, né? Ele não inventou esse assunto. Ele vem de uma série de outros livros que constituem uma obra muito coerente e muito substanciosa, na qual ele transforma a escrita, né, o ensaio, e por isso que ele vem sendo reconhecido como um dos maiores ensaístas americanos hoje. Teve ensaios incluídos em coletâneas dos melhores ensaístas americanos. Ele faz o ensaio, a escrita, como uma espécie de um laboratório experimental, né? E o ensaio, a gente sabe, ontem que esteve aqui na mesa com o Mathieu Landon e o Silviano Santiago, como bem lembrou o Paulo Roberto Pires, que estava mediando, o ensaio é aquele gênero que mescla uma experiência pessoal com uma reflexão. Então é isso que o Michael vem fazendo desde os seus primeiros livros, né? Por exemplo, em Botany of Desire, que é um livro, acho que o mais antigo, seu primeiro livro, Michael? Third. É o terceiro. Esse livro ele transforma o próprio jardim da casa dele, né, que ele estava cultivando, ele aprendeu botânica, numa experiência literária. Ele aprendeu a cultivar, aprendeu, enfim, todos os segredos de um jardineiro, toda a beleza, toda a ciência, né, e transforma esse espaço tão prosaico, tão comum, que parece tão conhecido, que é o jardim da própria casa, num campo de estudos, né? E campo em que várias coisas se entrecruzam, né? Da mesma forma, ele fez com a arquitetura. Quando ele foi construir a casa de campo dele em Connecticut, ele, em vez de contratar apenas um arquiteto ou fazer ali um rabisco do que ele queria, ele foi estudar arquitetura. Ele chegou em Vitruvius, não é? Para estudar o que é construir a sua casa. O que você quer construindo a sua casa? Quais são os materiais? Qual a concepção histórica de casa? Qual a evolução desse conceito? E como a experiência pessoal
dele ia se completar nesse quadro todo. A cozinha, então, pareceu, talvez, o território mais seguro que o Poulan encontrou para explorar esse múltiplo cruzamento cultural que ele encontra nos seus livros. Então, você tem a cozinha da casa dele, imagino que seja uma cozinha como a de qualquer outro, talvez mais equipada, não sei, mas uma cozinha. Ele descobriu que essa cozinha ela é um sítio arqueológico. Você pode pesquisar a história da humanidade na sua própria cozinha. Há um conhecimento histórico, há uma tradição, há uma série de elementos históricos e sociais que se condensam naquela cozinha. Sobreposto a isso, você tem a cozinha como uma espécie de um laboratório científico, né? E não nesse sentido que a gente está acostumado a ver na vida da gastronomia, alta gastronomia, que é cozinha molecular, ou então experiências com equipamentos novos. Não, ele está indo aos princípios do cozimento, né? Aos princípios da alimentação, ao reconhecimento dos ingredientes e a reflexão sobre o que a gente está comendo, né? Então, isso faz desse laboratório científico, que é a cozinha do Poulan, ele também um laboratório experimental e um laboratório de um alquimista, né? Tanto que a alquimia é o campo que empresta para o Michael o modelo para ele escrever esse novo livro dele, que é Cozinhar. Então, ele é organizado segundo os 4 elementos, né? Ele quer mostrar que a transformação alquímica, né? No fundo, é disso que a gente está falando, da transformação da natureza, né? E a cozinha talvez seja esse campo em que a natureza e a cultura estão mais conversando mais intensamente, né? Você está falando de natureza, está falando de reações químicas, está falando de botânica, de vegetais, de animais, de fisiologia humana, mas você está falando da cultura, está falando de como a ética da alimentação, a estética da alimentação, enfim, é um campo em que se cruzam ciência, história, sociologia, antropologia, ensaio, literatura. É uma coisa interessante, quem tiver o exemplar do livro, olhar no índice remissivo do livro, em que rabanetes estão misturados a Sigmund Freud, não é? Em qual outro livro você encontraria essa, com perdão da expressão, salada de referências que faz do Poulan um grande escritor, um escritor original, e que tem uma atuação política da maior importância. A gente sabe que esses livros, o Dilema do Onívoro, As Regras da Comida, Em Defesa da Comida, eles são livros de um ensaísta, são livros de um escritor, mas eles são panfletos, são manifestos verdadeiros para que alguma coisa seja feita diante dessa tragédia que a gente está vivendo, que é a obesidade, a comida industrial e todos os males que vêm com elas, né? Que são desde os males mesmo para o nosso próprio corpo, e os Estados Unidos são um país que vive uma epidemia de obesidade que nós estamos copiando, né? Nós estamos bravamente indo atrás do exemplo. You're catching up. Yes. E, então, estamos recuperando o tempo perdido. É um problema de saúde pública, e nem preciso explicar muito. Mas também há aqui um cruzamento cultural, um cruzamento científico, porque ao falar da cozinha industrial, nós estamos falando do meio ambiente, nós estamos falando das fazendas onde os nossos alimentos são produzidos, de como os animais que nós comemos são tratados, de como no que vai dar essa agricultura extensiva, irracional, que está derrubando florestas para fazer, enfim, produzir algo que conforme o Michael Pollan mostra, vai contra tudo aquilo que, depois de pensar, você imagina que você quer. Sim, me perdoem, eu estou aqui numa situação... Eu quero até pedir desculpas porque eu estou aqui substituindo a mediadora, não quero fazer um mau trabalho. Obrigado.
Bom, obrigado. Muito bem, mas não deixa de ter razão, né? Vamos deixar o Polan falar. Eu queria apenas apresentar, porque a gente tende a ver, às vezes, isso é gastronomia, isso é agricultura, isso é ciência. Não, está tudo misturado, como aqui em Paraty, a gente está vivendo a vida todo junto e misturado, que é como ela deve ser vivida, né? Michael, por favor, como é que foi... você pode nos apresentar o seu livro, falar como foi escrever esse livro, o que você pretendia e onde você chegou? Fico muito feliz. Muito obrigado, Paulo, pelo esse resumo extravagante do meu trabalho. Mas agradeço, realmente. Você tem razão. Meu assunto é o dia cotidiano, a vida cotidiana, e a maravilha da vida cotidiana, e o fato de que nos envolvemos a natureza, na cozinha e no jardim, mais do que quando tiramos férias e andamos na serra, nas montanhas. Fundamentalmente, esse é meu lugar. E muito obrigado pela presença. Realmente é um privilégio estar nessa festa literária que, em 10, 11 anos, criou-se como uma das maiores festas literárias do mundo e certamente a mais bonita. E estou muito feliz em estar aqui. Sinto muito que a Lúcia não pôde estar, mas muito obrigado por sua substituição. Cozinhar não foi um livro que pretendia escrever, não fazia parte da minha estratégia de vida, mas eu estou numa jornada há quase 15 anos de seguir a cadeia alimentar, estudando o alimento do ponto de vista desde o início, lá na terra, no solo, e acompanhando ao longo do sistema para nossos corpos e o que faz com nossa saúde. Então, no dilema do onívoro, eu tentei responder uma pergunta muito simples, ou seja, de onde vêm nossos alimentos? E vocês sabem que todo mundo sabia antigamente. Meu trabalho seria irrelevante há 75 anos atrás, porque todo mundo sabia de onde vinham os alimentos. E nós perdemos esse fio. Já não sabemos quando comemos na McDonald's ou quando comemos várias coisas, não sabemos de onde veio esse alimento, como é feito, o que contém. Então, eu escrevi várias histórias de detetives seguindo o alimento de volta à fazenda. Aprendi algo muito interessante, que semeou a semente de cozinhar. Estávamos refazendo o cenário do mundo na imagem de uma fábrica, ou seja, uma fábrica gigantesca de plantas e animais, sem precedentes na humanidade. Fazendas com milhares de hectares, esse confinamento de animais apinhados, passando a vida inteira no seu próprio estrume. E esse novo cenário, que poucos de nós já vimos pessoalmente, porque fica escondido, não vemos fotos de confinamento de gado quando você compra um hambúrguer ou quando você fica na fila do restaurante olhando o cardápio. Normalmente eles mostram vaqueiros, e grama, pasto e fotos que já não existem mais. Mas me ocorreu que esse cenário, essa paisagem, nós somos cúmplices da criação dessa paisagem. Nossas escolhas alimentares permitiram o desenvolvimento dessa paisagem. E a escolha mais importante foi quando nós começamos a terceirizar a cozinha, a culinária para as grandes empresas. Na maior parte da história humana, os seres humanos cozinhavam, pessoas que vocês conheciam, se não era você próprio, começando nos Estados Unidos nos anos 50, 60 e cada vez mais nos anos 70 e 80, nós terceirizamos para as grandes empresas e fazem de maneira muito diferente do que os seres humanos. Para começar, eles não compram das fazendas familiares. Eles querem que cada frango seja idêntico, cada batata que seja exatamente igual. Russet Burbank, industrializada, essa batata padronizada. E essa padronização, ingredientes baratos, forçou essa nova paisagem. Podemos conversar mais sobre os problemas com essa paisagem, mas afora a monotonia visual é altamente dependente de produtos químicos e destrói o solo e agora cada vez mais exige cultivares geneticamente modificados. E me dei conta que o declínio da cozinha, da culinária na nossa vida
explicava essa reconstrução da agricultura. Eu esqueci disso. Depois do dilema do onívoro, passei para o outro lado da cadeia alimentar, do lado da terra, passei para o lado do corpo. O que acontece com nossos corpos quando assimilamos esses alimentos? Como nos muda? Porque quando nos alimentamos, absorvemos a natureza e nos muda de maneira para bem e para mal. Eu fiz um estudo da ciência de nutrição no livro Em Defesa dos Alimentos, e é um assunto fascinante. Tentei entender o que você deve comer se você está preocupado com sua dieta, o que você deve comer. É muito confuso. Às vezes nos dizem que devemos nos preocupar com gordura, ácidos graxos, depois açúcar, e depois glúten. Eu vejo a água brasileira diz não contém glúten. A água, parabéns, nunca vi água com glúten, mas é bom avisar também. Agora temos certeza que não contém glúten. Então, os rótulos são confusos e o supermercado tornou-se uma paisagem muito traiçoeira. Mas eu aprendi quando estudei a nutrição é que a chave para comer bem não era os nutrientes bons ou ruins. É isso que temos a obsessão. Vitaminas, antioxidantes, carboidratos, gordura. A chave era se era alimentos reais ou preparados por seres humanos, ou seja, minimamente processados, e que a melhor evidência de uma dieta saudável não era quantas calorias, vitaminas, gorduras, sal e açúcar, mas simplesmente se foi feito por um ser humano ou por uma empresa industrial. Entre esses dois polos, me dei conta de que cozinhar, enquanto assunto que acontece entre a fazenda e o corpo, é onde pegamos os alimentos da natureza, transformamos em refeições, que era um elo na cadeia alimentar que eu precisava estudar e explorar. Então, eu comecei essa busca, como sempre faço, como você sugeriu, eu faço da minha casa um laboratório. Eu saio daí da minha casa, eu gosto de me colocar dentro das minhas histórias e aprender. Então, o leitor pode aprender junto comigo, como protagonista. Eu tentei aprender a cozinhar. Não é apenas fazer almoço, jantar, aprender a fazer pão, fermentar uma cerveja, fazer queijo, todas essas transformações. E essa jornada que eu faço é uma jornada com grande prazer. Algum trabalho que eu faço leva a lugares muito escuros, por exemplo, o dilema do onívoro, paisagens feias, assustadoras. Esta jornada agora é esperançosa, esse novo livro, Cozinhar. Eu fiz assim porque eu não queria simplesmente fazer uma palestra chata em defesa da cozinha, mas eu acho que cozinhar é uma das atividades humanas mais importantes. Mas não estou exagerando. É a chave para nos conectar à natureza e nos conectar entre si e para a nossa saúde também. Então, foi o projeto, era o projeto. E foi uma jornada longa, podemos falar em mais detalhes. Mas eu queria ler 2 ou 3 parágrafos para ter uma ideia do tipo de perguntas que estava tentando responder. Why cook? At a certain point in the late middle of A my certa life, altura, já no fim da meia-idade, fiz uma descoberta inesperada, porém feliz. Muitas das perguntas que mais me preocupavam tinham, na realidade, uma única resposta: cozinhar. Algumas dessas questões eram de ordem pessoal. Por exemplo, qual a coisa mais importante que poderíamos fazer em família para melhorar nossa saúde e nosso bem-estar de um modo geral? E qual seria uma boa maneira de estabelecer um vínculo com meu filho adolescente? Mais tarde, acabou ficando claro que isso envolveria não apenas a culinária comum, mas também uma modalidade em particular, a da produção artesanal de cerveja. Outras eram de natureza um pouco mais política. Fazia anos que eu vinha procurando determinar qual seria o gesto mais importante que uma pessoa comum podia fazer para ajudar a mudar o sistema alimentar dos Estados Unidos, tornando-o mais saudável e mais sustentável. Outra pergunta relacionada a esse assunto era: de que forma as pessoas que vivem numa economia de consumo altamente especializada podem reduzir sua dependência e alcançar uma maior autossuficiência? E havia também as questões de ordem mais filosófica, que eu vinha ruminando desde que comecei a escrever livros.
como, no nosso dia a dia, podemos ter uma compreensão mais profunda do mundo natural e do papel peculiar que nossa espécie desempenha nele. Para enfrentar essas perguntas, sempre podemos nos embrenhar numa floresta, mas descobrir que é possível obter respostas ainda mais interessantes simplesmente indo para a cozinha. Obrigado. E o livro faz essa exploração do território da cozinha, né? Mas também não só, você vai além, você chegou a trabalhar como fazendeiro, para um fazendeiro da Virgínia, né? Você trabalhou no cultivo dos alimentos. Como foi essa experiência de trabalhar sob a orientação desse produtor familiar? Sim, você está falando de um fazendeiro chamado Joe Salatin, um visionário sobre quem eu escrevi no Dilema do Onívoro. E eu gosto, na verdade, de botar a mão na massa, de botar a mão na terra, no meu caso. Eu gosto de escrever do ponto de vista de uma pessoa que está envolvida diretamente, porque eu acho que muitas vezes o ponto de vista do jornalista é muito fácil ser cínico como jornalista, porque você está, né, no lado de fora e tem uma perspectiva mais simples. Então eu fiz o seguinte, eu fui trabalhar nessa fazenda, que fica no estado da Virgínia, no Vale do Shenandoah. É uma fazenda muito diferente, que ele tem 6 espécies de animais diferentes, num acordo muito coreografado, uma dança muito coreografada. Ele tem porcos, aves, ele tem gado, às vezes ele tem carneiro, todos de pasto também, sem ração. Os animais estão todos numa relação simbiótica uns com os outros. Só para dar um exemplo dessas relações, o gado passa o dia numa espécie de um curral, num cercado, que ele criou com cercas muito caras, eletrônicas. Eu poderia colocar um curral num quarto de acre e ele coloca numa bateria de carro e você passa um dia lá, nesse pasto cercado, e depois eles passam para o pasto seguinte, também cercado, e eles cortam a grama, o gado. Depois ele espera 3 dias e ele pega um galinheiro portátil que vai para esse mesmo pasto cercado. E o motivo pelo qual ele faz isso é porque as galinhas, aí elas saem desse galinheirozinho portátil, centenas delas, e elas se espalham por esse cercado. E elas vão exatamente para o esterco do gado. E o motivo para isso é que o que elas mais gostam de comer são as larvas das moscas que estão sempre em cima das vacas. E elas, então, vão lá em cima do esterco da vaca e ele chama isso de a equipe de saneamento, tá, natural deles. Elas comem todas essas larvinhas, ele controla as moscas dessa maneira, sem qualquer tipo de agrotóxico. São as galinhas que controlam as moscas. As galinhas, então, fertilizam a grama com o esterco delas e ele, então, passa isso tudo para o cercado seguinte. E todo dia os animais vão indo assim de cercadinho em cercadinho. E é, então, uma fazenda móvel, sabe? Fica todo mundo andando de cercadinho em cercadinho e um vai fertilizando o outro e tudo controlando as pragas. E isso mudou completamente a minha compreensão da relação humana com a natureza, não apenas do alimento, mas com a natureza. O que ele me explicou quando eu cheguei, eu adoro os animais, eu queria ver os porcos, eu tinha um porquinho de estimação chamado kosher, aliás, ele chamava kasher, quando eu era criança eu tinha esse porquinho. E eu falei, a gente pode ir lá ver os porcos? Ele falou, não, primeiro você tem que conhecer a estrela da minha fazenda, que é a grama. A grama é a base de toda essa cadeia alimentar. E aí a gente deitou no chão, de barriga para baixo, e a gente ficou olhando lá a grama, e ele explicou o que acontece. E o que acontece é, quando uma vaca, a grama está lá, né, a altura, 3 pés de altura, elas vão cortando até mais ou menos uns 3 centímetros, e o que acontece é uma coisa muito interessante com o solo, é que as plantas
matam a mesma quantidade de raiz que perdeu de altura para cima. Elas estão sempre tentando equilibrar, né, o que está fora da terra com o que está dentro. E essas raízes mortas, elas se decompõem e são decompostas, então, pela bactéria, pelos micróbios, os fungos e minhocas e tudo. E é assim que o solo é criado. Solo é composto da relação entre o gado, o capim e as raízes. E cresce de baixo para cima com esse capim. No final do ano, esse fazendeiro não apenas conseguiu obter um alimento maravilhoso, é uma fazenda muito produtiva, tem muito gado, e tem frango, e tem porco, e coelho, e ovos, mas no final do ano tem mais solo. Não menos, tem mais solo, mais biodiversidade e não menos, mais fertilidade e não menos. E vemos que isso é uma ideia radical, porque a maior parte das pessoas acha que a nossa relação com a natureza é sempre um ganha e o outro perde. A gente retira o que quer, energia, entretenimento, e a natureza fica menor por causa disso, né? Uma coisa para a gente e menos para a natureza. É o processo de subtração. E o que uma fazenda realmente sustentável mostra e prova é que isso não é necessariamente verdade. Há maneiras de organizar as nossas fazendas e as nossas vidas, provavelmente também, em que a natureza, na verdade, melhora e não o contrário. Há uma expressão em inglês que se chama o almoço grátis. E, na verdade, existe o almoço grátis. Se a gente soubesse como cozinhar esse almoço grátis. E essa experiência com a terra é um dos pilares do livro, né? Como eu disse, você organiza o seu livro a partir dos 4 elementos: água, terra, fogo e ar, né? No capítulo da terra, você ainda fala muito dos micro-organismos, né, que a gente já conhece a partir do queijo, da cerveja, mas você mostra como as excessivas, os processos industriais estão retirando a nossa exposição a bactérias necessárias, aquelas que a gente deveria estar tendo contato e estamos nos separando. Quais são essas bactérias? Que são os tutores, né? Como você chama, né? Sim, para mim, uma das coisas fascinantes que eu aprendi quando eu estava escrevendo esse livro foi a importância dos micróbios. Eu, como muitas pessoas, eu sempre tive medo de bactéria causa doença, e é verdade, né? 1% das bactérias de fato causa doença, mas na verdade nós dependemos muito, exatamente como o solo daquela fazenda, nós dependemos muito de bactéria para nos manter saudáveis. E eu aprendi uma coisa muito impressionante, que é que 90% das células do nosso corpo não são nossas. São das bactérias que vivem dentro da gente e na gente. E essas bactérias não estão lá só se alimentando de nós, não estão só pegando carona. Elas são fundamentais, estão nos ajudando a digerir o alimento, estão educando o nosso sistema imune, mostrando ao nosso sistema imune como reconhecer os amigos e inimigos para evitar coisas como alergia e como intolerância a glúten, estão criando vitaminas. As bactérias no intestino grosso, por exemplo, estão pegando os alimentos, se você estiver comendo os alimentos certos, elas criam os ácidos graxos essenciais, vitamina B. São, portanto, fundamentais e não sabíamos isso até há pouco tempo e não estamos cuidando muito bem das bactérias. Como você falou, os alimentos industrializados, a refeiçãozinha do McDonald's com o refrigerante e a batata frita, alimenta o nosso corpo, mas não deixa muito para alimentar as bactérias. As bactérias gostam muito de fibra, de plantas, e isso não tem na fast food. E se você não alimenta a sua bactéria do intestino, você vai ter mais alergia. Vai ter muita mais inflamação.
muito mais and have obesidade type 2 diabetes. e diabetes de And tipo I think 2. we will learn in the next few years Vamos aprender nos that próximos anos, na minha of all the opinião, problems with the que Western diet that we've been dos worrying muitos about, problemas we're worried com about the a sugar, alimentação we're worried about the ocidental, fat. nos preocupamos com probably should gordura, have been com worrying açúcar, about mas eu acho que o most is the mais fact that it was preocupante é o fato starving de que our gut bacteria. a dieta ocidental, And na that verdade, because está that's what fazendo processed com que as food does. nossas bactérias passem It's very fome. interesting. One of the ways Esse é o we learned resultado this do alimento was in our industrializado. study E a gente of, começou a mother's aprender milk. isso foi no Mother's estudo milk is do aleitamento nature's materno, perfect que food. é It's the only food o alimento that da has been natureza designed perfeito. É o único by alimento que natural foi, de selection. fato, It's everything a projetado baby pela needs to seleção live. natural. So it's É worth studying tudo que o if you bebê wanna precisa para understand what viver. humans need to live. Então, é And assim for que many se years we've been estuda a trying to necessidade simulate do it ser humano. with E por infant muitos formula. anos estamos And we've tentando never gotten it right. simular At com first as we made fórmulas it, we thought you needed infantis. protein, No carbohydrates, início fats, achávamos que and the babies precisávamos would de be fine, but proteína, you gave them that and carboidratos, they died. gordura, e os bebês And iam then we ficar figured bem, out, mas os oh, you bebês need morriam. vitamins Disseram, too, so não, we'll put precisa some vitamins in. acrescentar And vitamina, e they a gente still colocou didn't do very vitamina. well. And E then we mesmo assim os realized, bebês you não need estavam indo different muito kinds bem. of fats. E You need depois omega-3 fatty pensávamos, acids. não, We put precisa de that in, and they ômega did better. 3. But E there os was a bebês mystery ficavam um pouquinho about melhor, mas this tinha um milk mistério that was only qualquer, recently unpacked, que só foi and that is descoberto há that pouco about tempo atrás, e é que mais ou menos 40% do leite materno consiste de um tipo de açúcar chamado de oligosacarídeo, que o bebê não consegue digerir. O bebê não tem a enzima necessária para digerir esse açúcar. Então, por que tem esse açúcar? É 40%. Agora, eles perceberam que esse açúcar está lá para alimentar a bactéria no intestino do bebê. Portanto, esse alimento foi projetado pela natureza para a bactéria do bebê e não para o bebê. E a gente precisa de um alimento assim também, para que não façamos com que as nossas bactérias passem fome. 90% da gente é bactéria, de nós. Infelizmente, não podemos nos alimentar mais de leite materno para sempre, né? Então, você... no seu... we can eat plants. Não, mas a gente pode comer planta, né? Como é você cozinhando ali na sua casa, uma refeição normal, o que tem na sua geladeira que a gente não pode saber, e o que costuma ter, né? Well, my wife is here. Bom, so minha she mulher can está aqui, tell me if I've missed anything. então ela pode But, me dizer se eu esqueci alguma you know, coisa. our eating is very Bom, a nossa normal, and I don't alimentação é think bem anybody would normal be e eu não acho particularly que surprised. vai surpreender ninguém. Na verdade, a gente come de uma maneira muito Because, simples. like most people, we're very Porque, busy. como a We maior don't parte das have pessoas, hours a every gente day to está spend muito cooking. ocupado, nós dois, On the não weekends, temos we horas might para make ficar something cozinhando. special that takes Às a vezes, no couple fim de hours. semana, fazemos the week, comidas we mais mostly cook especiais, things that you can mas cook durante in a a half semana, hour. em geral, a We gente grill a lot, cozinha por 'cause we live meia in hora. A gente faz California. muita coisa grelhada, porque a gente We mora like na vegetables, Califórnia, we have many gostamos meals de without meat. legumes, muita And my coisa wife is a sem master, carne. cook of vegetables. A minha mulher faz legumes and muito bem. We eat leftovers. E comemos Which I também think, sobras needs a do better dia anterior. label, at least in E English. que eu acho que, pelo menos, But sobras we não é uma often- boa palavra, we nem em try to be português nem em strategic in our inglês. cooking, Nós so tentamos that ser if, let's say, we're making estratégicos. salmon Então, for se a gente dinner, faz we're grilling salmão, por salmon, exemplo, or roasting salmon, grelhado, I'll make twice as much ou as we assado, need. eu faço o And dobro do que é so that meal will necessário. roll into the Então, next. essa refeição se And torna a we'll refeição make do a dia salad seguinte ou with that salmon, dos or make outros tacos dias. A with gente that faz uma salmon the salada, a next gente day. faz And I taco think com o que sobrou do salmão. E eu acho que, enquanto você pode ter uma refeição alimentando a refeição seguinte, isso também ajuda a questão do tempo, ou da falta de tempo. A gente cozinha, então, sei lá, 4 ou 5 vezes por semana e sai os outros dias, e acho que é isso. Não é uma coisa muito complexa, muito complicada, não, é simples. Olhos na leitura dos seus livros é como uma associação ao prazer, né? Porque quando se fala de comida saudável, a gente sempre pensa em restrições e angústia, e quanto mais a gente se informa sobre o que tem no nosso prato, a gente às vezes fica mais desanimado a continuar comendo a mesma coisa. Como você lida com essa angústia e com as restrições? Depois de aprender tudo isso, você acha que você se abriu mais ainda para diferentes experiências, ou você tem restringido cada vez mais o seu consumo por uma hiperconsciência daquilo que está vindo parar no seu prato? Yeah. You know, what I've learned about food has Bom, o que eu actually, in some aprendi ways, com made me relação à more comida, na relaxed about verdade, eating, me tornou mais especially what I've learned about relaxado. nutrition, because
principalmente o que eu aprendi sobre nutrição. Que, na verdade, parece ser verdade que se você se restringe simplesmente a comer comida de verdade, tem muita comida de verdade por aí, né? E tudo que eu cozinho, ou tudo que eu como, na verdade, tudo que eu digo para as pessoas com relação à comida é o seguinte, são 7 palavras que eu coloquei logo no início do meu livro Em Defesa da Comida. Coma comida, não comida demais e principalmente plantas. É só o que a gente precisa saber. E não é muito difícil. Agora, comer comida parece difícil. Porque não é tudo comida? Eu acho que não, tá? Eu acho que não é tudo comida, não. Eu acho que o supermercado é cheio de coisa que, na verdade, não merece o rótulo de comida, a honra de ser chamado de comida. Em vez de ser comida, eu chamo de substâncias comestíveis, semelhantes à comida. A gente não pode comer substâncias comestíveis. E eu tenho vários testes para a gente saber o que é comida e o que é substância comestível. Mas eu acho que ter uma atitude relaxada com relação à comida também faz parte da saúde, sabe? Se a gente fica ansioso sobre a comida o tempo todo, isso não é bom também, não ajuda. Então, se a gente se concentra na ideia de que será que isso é comida de verdade que eu estou comendo, e a parte de não comer demais é um pouco difícil para as pessoas, eu acho que isso é uma questão cultural que a gente precisa trabalhar, porque estamos vendendo comida com base na quantidade em vez de qualidade já há muito tempo nos Estados Unidos, e eu acho que, pelo que eu vi também aqui, é um problema, e precisamos mudar o foco de volta para a qualidade. O que queremos de uma refeição não é só um monte de calorias, queremos uma experiência alimentar, o prazer, e é possível ter isso sem comer demais. Mas socializamos os nossos filhos, pelo menos nos Estados Unidos. Eu, aliás, fico curioso de saber como é aqui no Brasil. Quando as crianças estão lá, se diz, e aí, você já está cheio? Essa não é a pergunta certa, porque estamos ensinando as crianças de que elas devem comer até estarem cheias. Em francês, por exemplo, na França, por exemplo, eles não fazem essa pergunta. Quando eles estão com fome, dizem eu estou com fome, e quando a criança acaba, diz eu não estou mais com fome. É assim que se diz em francês, na língua francesa. Aliás, como em português também. É o momento em que você não está mais com fome que você para, e não quando você está cheio. E essa questão da quantidade é importante. E me fizeram essa pergunta, um jornalista me fez essa pergunta hoje. Tem uma compensação entre comer saudavelmente e o prazer. Há diferentes tipos de prazer. O prazer da fast food, que muitas pessoas, principalmente as crianças, sentem. Mas se você realmente prestar atenção, gostar realmente, ouvir as suas papilas gustativas. É a diferença entre a pornografia e sexo de verdade. A diferença, sabe, é uma coisa estética quase. E quando você cultiva o seu paladar, você vai aprender. Uma regra que eu tenho é que eu não como carne de gado confinado. Eu faço isso porque eu já frequentei essas fazendas de gado confinado e são lugares horríveis. O cheiro fica nas narinas por dias a fio. E eu tomo muito cuidado com a carne que eu como. O resultado é que eu acabo não comendo tanta carne, porque a carne realmente sustentável é cara e é difícil de encontrar. Menos ou menos hoje em dia, hoje é um pouco mais fácil, mas mesmo assim ainda é difícil. Essa é a principal restrição. Bom, essa frase que ele mencionou agora, coma comida, principalmente plantas, e pouco, não é? Eu esqueci a formulação exata em português. Não muito, né? É o que todos tentamos. Eu tento, pelo menos, ensinar a minha filha e ela não obedece nenhuma das regras. Ela não come tinta, adora besteira, comida industrializada e aos montes, né? Uma pergunta que chega da plateia aqui, da Camila Estima, ela fala, a comida industrializada tem a característica de ser altamente palatável e é uma grande barreira para diminuir o seu consumo em crianças. O que você sugere como estratégia quando reclamam de vegetais que não têm sabor tão interessante e palatável?
Eu acho que nós temos um desafio realmente com relação às crianças, porque não somos a única voz que as crianças ouvem. Estão ouvindo a voz dos marqueteiros muito sofisticados. Nos Estados Unidos, o fast food é vendido com brinquedos. Eles têm, por exemplo, o McLanche Feliz, que as crianças associam diretamente comer essa comida com ganhar um presente, ganhar um brinquedinho. Isso devia ser proibido, na minha opinião. A gente não devia estar comercializando esse tipo de comida para as crianças. As crianças, por definição, não podem tomar decisões importantes sobre o bem-estar deles. Essa é uma definição, aliás, do que é uma criança. A criança não pode tomar decisões importantes até ter a idade de fazer isso, né? A criança está simplesmente sendo manipulada. Essas empresas não deveriam se interpor entre os pais e os filhos. É isso que elas estão fazendo. Elas estão interferindo nessa relação crucial em que nós temos o direito de ensinar aos nossos filhos o que é um alimento saudável e o que não é. Nós não restringimos a alimentação do nosso filho e ele gostava de comer no McDonald's. Isso foi antes de eu conhecer um pouco mais a respeito do processo do McDonald's. Mas ao longo do tempo, eu acho que nós ajudamos a conscientizá-lo de que o chicken nugget do McDonald's, o nugget na verdade não é muito bom, tem gosto de sal e é uma ideia meio sintética do que é um frango, né? E se você conversar com seus filhos sobre isso, quer dizer, você não pode argumentar, não. Eu acho que você não tem como argumentar com a criança. E tem muita pesquisa de que dizer para a criança que legume é bom para você não adianta nada, tá? A criança não vai gostar. O negócio é você mostrar você comendo também. Outra coisa é pegar a criança e botar dentro da cozinha. E as crianças cozinham, elas gostam de cozinhar. E elas conseguem cozinhar já desde muito cedinho, talvez não mexer com faca, mas elas gostam de cozinhar e de comer o que elas cozinham. E as crianças, fora isso, elas não confiam muito em comida, porque é uma coisa que é empurrada para elas, elas acham esquisito, mas se elas estão cozinhando, elas entendem, diz, ó, se você coloca isso, mais isso, menos aquilo, mais aquilo outro, o resultado é o quê? Um jantar. E eu vi com meu filho que quanto mais a gente envolvia ele na cozinha, melhor ele comia. E voltando mais atrás ainda, quando você pega uma criança e leva ela para a horta e deixa a criança plantar e colher brócolis, cenoura, feijão e, sabe, ervilha, ela vê isso tudo crescendo e ela mesma pode colher, ela também fica mais investida nesse processo. E também se você não tem besteira em casa, elas não vão comer besteira. Então tirar refrigerante, por exemplo, da casa, isso ajuda. Acho que refrigerante é um problema de saúde pública, e se você não tem refrigerante em casa, a criança só vai comer quando estiver fora de casa. E tudo bem, isso é ótimo, quer dizer, não tem nada errado de tomar refrigerante de vez em quando, é o consumo diário que é ruim. Não deve ser um fetiche, algo horrível que nunca pode tocar, mas tem que colocar no seu devido lugar, para uma ocasião especial. Que existe nessa abordagem do Pollan aí, em relação à educação, porque não se trata só de aprender a comer, né, aprender a se nutrir, etc. Mas ele politiza a questão da alimentação desde a própria cozinha, né? No livro aqui que está saindo pela Intrínseca, ele fala sobre a mesa de refeição em família como eu chamo de o berçário da democracia, né? Então não é só onde você aprende a comer, mas é onde você aprende a conversar. Você aprende a responder, a respeitar o outro, a esperar a sua vez. Essa politização da comida, do horário da refeição, é uma coisa que vem da sua própria formação. Você em casa teve aí uma super mesa de família para aprender essa história? Como foi? Bem, eu tive muita sorte, cresci, eu tenho 3 irmãs e minha mãe gostava de cozinhar e cozinhava todos os jantares às 6 horas da tarde e sábados e domingos comíamos, meus pais saíam e comíamos comidas prontas, mas sempre fazíamos as refeições juntos. A refeição familiar é um espaço social muito complicado. Nem tudo são flores. Há muitas brigas, discussões. Algo não gosta de... Alguém está chutando por baixo da mesa, coisas assim. É bagunçado na mesa, mas é muito importante a família na mesa. Como você sugere, é o berço da democracia. Você aprende
as ferramentas da cidadania. Parece que utópico, mas aprende as ferramentas da cidadania na mesa de família, de refeições. Você aprende como compartilhar, como você diz, como cada um faz por sua vez. Você briga ou discute, mas sem brigar feio, e você aprende a escutar. Você ouve as notícias do dia. Eu soube da guerra do Vietnã ouvindo meus pais falando na mesa. Então, pensando bem, aonde mais isso acontece na casa? Porque fora aquela mesa de refeições, todo mundo, cada um está fazendo suas coisas. Dever de casa, olhando televisão, é um momento onde você se junta, um centro de gravidade. Então, a perda desse espaço, desse centro de gravidade, eu acho que leva à piora da civilização. E quando comemos refeições industriais, não compartilhamos. As empresas alimentícias, aquele caldeirão de moqueca lindo que comemos moqueca, aqui significa muito, e a indústria alimentícia quer tirar aquela panela de moqueca. Preferem que seu filho coma pizza, você come uma salada, sua filha come frango, e cada um faz sua refeição individual. Dentro de casa também, porque vendem os alimentos, vendem mais alimentos quando eles dividem em nichos demográficos. Aquela panela compartilhada é uma instituição-chave, junta todo mundo na mesma página. Não há pesquisa, mas quando comemos as mesmas coisas, alterações químicas semelhantes ocorrem. O alimento é uma droga também e coloca as pessoas no mesmo espaço. Então, compartilhar o alimento que fica prejudicado, alimentos tradicionais que estão sendo ameaçados, têm que ser defendidos. Eu digo que cozinhar é um ato político muito importante. É uma das poucas maneiras que temos para recuperar o controle da nossa dieta e retomá-la, e retomar o controle da agricultura também, porque quando você cozinha, você compra ingredientes. Você pode votar pelos ingredientes e o tipo de agricultura que você apoia, orgânica, local, industrial, você decide. E você perde o controle dessas decisões todas quando você permite que as empresas cozinhem por você. Uma pergunta que chegou do público. Aqui tem uma tonelada de perguntas, eu vou fazer todas as que eu puder. O Peter May está perguntando aqui se você conhece... não, perdão, é o José Ferreira. Se você conhece e tem opinião sobre as experiências no Brasil de agroecologia e agrofloresta tropical. A exemplo do pequeno produtor rural no Brasil. Você visitou, me parece, no Rio de Janeiro, uma fazenda de orgânicos, não foi? Não, nunca visitei nenhuma fazenda no Brasil ainda. Realmente gostaria de poder. Eu li muito sobre a agroecologia brasileira. Uma das coisas que as pessoas não sabem é que uma fazenda altamente diversificada, como eu descrevi antes, onde há 10, 20, 30 diferentes cultivares, animais e plantas juntos, produz mais alimentos por hectare do que uma fazenda gigantesca industrial, só de milho, por exemplo, monocultura. Ouvimos isso, que só a agricultura industrial pode alimentar o mundo porque é tão produtiva, mas não produz alimentos, produz ração, 30% do que cultivamos alimenta os animais, que é muito ineficiente para alimentar o mundo. Produz etanol, que estamos colocando nos automóveis, que não alimenta ninguém, exceto os nossos carros. E essas fazendas diversificadas são altamente produtivas. Por que não há mais delas, então? Requer muita mão de obra. O desafio para alimentar o mundo é quantos lavradores temos, não quanta terra, quantos agricultores nós temos, porque quanto mais complicada a agricultura, mais diversificada, mais olhos você precisa tomando conta da terra. Isso me preocupa. Esvaziando o campo, e se todo mundo passar para a cidade, e se houver apenas uma fazenda cultivando todo o alimento, não vai funcionar. É muito importante, eu acho,
no mundo em desenvolvimento para os governos apoiarem a agroecologia e agroagricultura, onde as pessoas podem produzir para as cidades também e produzir alimentos de verdade e não esses commodities, porque quando olhamos esse campo de soja, não é alimento para porcos na China. As melhores terras brasileiras são usadas para produzir soja para a China. Os chineses gostam de carne de porco e não querem desperdiçar a terra deles para cultivar soja e ficam muito gratos ao Brasil por isso. Então, eu acho que essas questões de segurança alimentar, como também soberania alimentar, quem toma as decisões sobre como a terra do país é utilizada, quem controla a terra, essas decisões serão as questões geopolíticas chave para o futuro. À medida que a população cresce, vai haver mais concorrência pelos recursos. Eu perdi o fio da meada da pergunta, mas espero que tenha respondido, pelo menos. Bom, mas isso é realmente uma questão que o Brasil está vivendo agora, porque a gente está num momento de expansão agrícola e há uma ideologia vigente de que o Brasil é o celeiro do mundo e que nós teremos os fornecedores de comida para um mundo sem comida. Existe também uma ideia de que os orgânicos e todas essas iniciativas mais sustentáveis seriam insustentáveis num plano demográfico de 7 bilhões de pessoas, né? Então, que seria, há quem diga, inclusive, que os orgânicos são uma forma de distinção social, né? Eu como orgânico, então sou melhor do que você. Você considera, como você enfrenta esse tipo de crítica e como você vê a experiência do Brasil, você vindo dos Estados Unidos, que é um grande país agrícola, que já passou por algumas desses processos de agricultura extensiva que a gente está vendo no Brasil, com transgênicos, com organismos modificados. Como é que foi a experiência americana nesse sentido? Alimentar o mundo, esse argumento é uma questão muito importante, que tem que ser enfrentada, primeiro, com o reconhecimento honesto de que não sabemos alimentar tanta gente. Temos algumas ideias, mas a afirmação de que a agricultura industrial é necessária para alimentar o mundo não tem comprovação científica. Eu acho que podemos contestar. Então, hoje temos agricultura industrial em grande parte dos Estados Unidos, na América do Sul também, altamente produtiva, com organismos geneticamente modificados. Está deixando de alimentar o mundo de 6, 7 bilhões de habitantes, muito embora estejamos cultivando quase 3.000 calorias por pessoa por dia. Você só precisa de 2.000, mas temos 1 bilhão de pessoas passando fome hoje. Temos 1 bilhão de pessoas superalimentadas, empanturrados e famintos ao mesmo tempo. E nos mostra que a quantidade não é a única questão aqui. Tem a ver com se você tem dinheiro para comprar aquele alimento. É uma questão de equidade. As pessoas em Bahrein e Catar comem mais do que os outros países, os Emirados comem mais do que ninguém e não cultivam nada, mas têm o direito para comprar e importar. E essa questão, se você só cultiva alimento e você trata a agricultura como um sacrifício, gerando essas calorias todas, todo mundo será bem alimentado. Não há evidência para esse argumento, e não é o caso hoje. Então, tem que olhar para que você está usando o alimento. 30% para alimentar animais. É muito ineficiente, como ração. 5 quilos de grão faz 1 quilo de carne bovina. Então, é muito melhor comer grãos. Você alimenta muito mais gente comendo grãos em vez de carne bovina. Mais 20% vai para etanol, que poderia ser alimento. E temos 40% de todos os alimentos cultivados no mundo são desperdiçados, simplesmente lá na fazenda, no processamento e no fundo da sua geladeira também. Então, há muita folga no sistema, que se você alocasse a terra e
os alimentos, você poderia alimentar muito mais gente. Se a agricultura sustentável pode ser tão produtiva, sim, a produtividade orgânica é mais baixa do que a convencional. Não perde por muito, 10 a 20%. A produtividade orgânica é um pouco mais baixa, mas aquelas fazendas são muito mais resistentes ao tipo de desafios que vamos enfrentar. A genialidade da indústria alimentícia é com a semente híbrida pode produzir grandes quantidades, mas tudo tem que dar certo. Tem que controlar a água, tem que controlar o fertilizante, tem que controlar as pragas, porque essas superplantas são como princesas, são muito delicadas, que têm que ser mimadas. Mas quando você tem uma mudança climática, a aposta foi perdida, porque não pode contar com o tempo, não pode contar com a quantidade de água. Você precisa de uma agricultura que seja mais resistente, embora seja um pouquinho menos produtiva, e com a agricultura orgânica, que cuida do solo e foca e se concentra no solo. Se você tiver um solo orgânico saudável, as plantas produzem mais em anos secos do que a agricultura industrial, em anos de seca, e se dão muito bem em anos úmidos também. E você tem, então, com solo saudável, uma resiliência, uma resistência que não tem com a agricultura industrial, que é muito suscetível nessa incerteza alimentar. A agricultura orgânica vai se sair cada vez melhor. Você falou dos micro-organismos, né, alguns deles ligados à terra, né? Alguns outros desses micro-organismos são ligados ao ar, né, os fermentos, né, que fazem o pão, a cerveja. Eu queria que você falasse como esses 4 elementos aparecem no livro Cozinhar, que acabou de sair, contando a história saborosa, os personagens que você encontrou ao fazer a pesquisa. Como eu já disse, me diverti muito com esse livro, organizado nos 4 elementos. Começo com fogo, que é o mais antigo, com 2 milhões de anos. Cozinhamos com fogo. É a descoberta que nos separou enquanto espécie, mudou enquanto espécie. Quando dominamos o fogo, isso é o momento onde os cérebros cresceram do que os outros primatas e os intestinos encolheram. Agora estamos indo na direção oposta, aliás, e cozinhavam. O alimento cozido é mais nutritivo do que o cru. Quando você cozinha, o alimento é parcialmente digerido fora do corpo, é decomposto, então o organismo não usa tanta energia para decompor, e você não gasta tanto tempo mastigando. Aprendi na pesquisa que primatas do nosso tamanho passam a metade do dia no ato de mastigar. É difícil fazer outras coisas se você passa 6 horas por dia mastigando, mas cozinhar nos liberou tanto tempo para festas literárias e outras coisas mais interessantes. E nesse capítulo passei tempo com os churrasqueiros, pessoas que fazem esse churrasco com o porco inteiro e cozinham lentamente nas brasas. Não é fogo, 20 horas para um churrasco de porco. Eu fui da Carolina do Norte e conheci Ed Mitchell, que esse cara é o negro ótimo de Papai Noel com barba, e dividiu os segredos. E o churrasco é uma questão de tempo, segundo Ed. Lento, cozinhar lentamente. Eu aplico isso. Nós cozinhamos muito rapidamente, porque estamos sempre premidos pelo tempo, mas fazendo mais lentamente os resultados melhoram. A água aprendi em casa. Cozinhar em panelas não acontece só de 10 mil anos atrás, porque não tínhamos panelas para colocar no fogo. Isso foi uma grande novidade para o ser humano. Por quê? Quando você cozinha carne no fogo, você perde muitos nutrientes. Cai no fogo, mas na panela você guarda tudo e tem esse grande dividendo que chama-se o caldo, que permite amolecer os grãos e fazer papas e mingaus, etc. Sem a panela, não teríamos agricultura, porque a agricultura
cultiva muitas sementes duras que têm que ser moídas e umedecidas e que permite estender a vida humana, porque tem alimentos, sopas e mingaus que você pode alimentar, então dá para desmamar mais precocemente e para velhos também, manter os velhos vivos mais tempo. Quando você perdia os dentes, você estava meio ferrado, sem dentes, mas hoje em dia você pode manter as pessoas vivas por mais tempo. E assar, eu vou pular para frente. Um personagem que eu adorei, eu falo sobre pão e aprendi a fazer pão. É incrível, porque envolve não apenas calor e água, como também micróbios também, para fermentar o pão. E aprendi com um cientista nutricional. Se eu desse a você uma bolsa de farinha integral, inclusive, e água, você pode viver durante algumas semanas, mas só isso. Mas se você pegasse essa farinha e água e transformasse em pão, você pode viver indefinidamente. E é a ação daqueles micróbios e o calor também que transforma aquele padrão inferior em algo que sustenta a vida humana. E porque os micróbios, basicamente, farinha é uma semente moída e para alimentar a próxima geração daquela planta e não a gente. Os nutrientes estão presos naquelas moléculas de cadeia longa e os micróbios começam a desagregar e decompor aquelas cadeias. As proteínas e gorduras e carboidratos ficam disponíveis. Então, grão fermentado é muito mais saudável que se você está fazendo mingau, você deve tentar fermentar um pouco o mingau e quando você assa ou cozinha, você pode aquecer mais o grão do que no próprio mingau, porque você não pode ferver mais até o ponto de ebulição, mas o pão torna-se uma panela de pressão, aquelas bolhas de ar produzem vapor e o vapor sobe acima do ponto de ebulição. Cozinha o amido, não sei quanto é em Celsius, mas isso torna os carboidratos muito digeríveis, mas o personagem que quero contar é uma freira que chama-se Irmã Noela, que faz queijo em Connecticut. Irmã Noela, um queijo francês que chama Saint-Nectaire. Eu aprendi como fazer queijo com essa freira. E ela, além de ser uma freira, é microbióloga e ela sabe tudo sobre aqueles pequenos micróbios que fazem queijo. Você, naquele queijo, uma selva de fungos e bactérias que você está comendo, mas são ótimos, aliás. Ela estava fazendo queijo de maneira muito tradicional, com tonel de madeira e uma pá de madeira. Qualquer sanitarista diria tem que ser aço inoxidável, que nós achamos que é higiênico. Ela estava convencida de que a madeira era importante para a receita do queijo, e a madeira que fazia-se na França há centenas de anos. Então, ela criou um experimento para o Departamento de Saúde, a Secretaria de Saúde, e ela fez 2 tonéis de água cru da fazenda lá no convento. Ela inoculou um com madeira e o outro com aço inoxidável. Ela inoculou com Escherichia coli e esperou 4 horas para ver o que iria acontecer. No tonel de aço inoxidável, em 4 horas, estava envenenado o leite. Estava cheio de Escherichia coli, mas naquele tonel de madeira havia um pouquinho Escherichia coli só. O que aconteceu? O lactobacilo que vivia dentro da madeira, naquelas ranhuras, porque a receita não pode nem limpar, é só lá enxaguar. Aquela película cheia de lactobacilo, quando tem exposição ao leite, decompõe a lactose em ácidos, ácido láctico, e o ácido mata a Escherichia coli e torna o leite seguro. Então, os franceses, há centenas de anos, praticavam uma espécie de microbiologia folclórica popular que garantia a segurança deles. É uma sabedoria que se perde. Foi uma grande lição. A irmã Noela adora queijo, então ela acha que deve ser acrescentado ao Eucaristo junto com o pão e o vinho. Não sei se vai ficar com problema com o Papa por conta disso. Ela quer acrescentar o queijo ao pão e vinho. Então, é um bom lembrete da nossa mortalidade, muito melhor do que dispomos hoje em dia. Temos mais uma pergunta do público aqui, do Juarez Calil. Ele pergunta a você: você tem verificado o impacto do seu trabalho em políticas públicas nos Estados Unidos?
Como o governo e o Congresso têm reagido ao debate que você está promovendo? Podemos esperar alguma coisa dos governos? Bom, nós temos que esperar alguma coisa dos governos, né? Podemos votar com nossos garfos e podemos também apoiar essa economia alternativa alimentar que está crescendo em todo o mundo. No entanto, há muitas decisões que o governo precisa, de fato, intervir. Precisamos de políticas agrícolas que apoiem o tipo correto de agricultura e políticas nutricionais também. Nos Estados Unidos, isso não é por causa do meu trabalho, mas o meu trabalho faz parte de um movimento que está acontecendo nos Estados Unidos, chamado Movimento Alimentar, que pressiona os governos estaduais e locais e federal também. Temos visto algumas mudanças no governo federal. O Obama, na verdade, foi uma decepção nesse sentido, comparado com o que ele disse que faria. A sua mulher, a Michelle, tem feito um trabalho muito interessante, tem falado muito sobre isso. Nunca tivemos uma pessoa na Casa Branca falando sobre a importância da dieta, da nutrição, isso é importante, e temos batalhas, né? E esse movimento alimentar é um movimento muito jovem, muito desorganizado, mas está crescendo, e acho que nos tornaremos uma força política importante. Na minha opinião, o governo vai descobrir que precisa mudar, agora que temos saúde pública no nível nacional, porque é uma situação insustentável em que o governo, por um lado, subsidia os adoçantes à base de milho e, por outro lado, paga para tratar a diabetes. Quer dizer, ele está, na verdade, apoiando os dois lados na luta contra a diabetes. Isso não pode continuar. É preciso alinhar a política agrícola com a política de saúde. Tem uma coisa que está acontecendo aqui muito interessante, e vocês talvez não saibam, mas o Ministério da Saúde aqui no Brasil vai anunciar em setembro, eu acho, uma série de diretrizes de nutrição que são extremamente revolucionárias e muito progressistas. Não são baseadas em nutrientes, eles não falam, aliás, nada sobre nutrientes, eles falam sobre a cultura dos alimentos, sobre o grau de processamento. E eu gostaria de incentivar todos que olhassem essas diretrizes, porque é toda uma outra maneira de pensar sobre a nutrição, que tem muito a ver com cultura. Eles falam, por exemplo, sobre cozinhar. Então, eu acho que essa forma de pensar está se espalhando pelo mundo, e eu tenho muita esperança de que isso vá continuar assim no futuro. Nós vamos ver no futuro esse momento como sendo um momento de mudança. Temos aqui muitas perguntas da plateia sobre a sua viagem ao Brasil, o que você comeu feijoada, se a sua avó reconheceria como comida as coisas que você está comendo aqui. Não, a minha avó não, mas a avó de vocês, sim. Eu comi feijoada, que eu amei. Eu gostei mais ainda de moqueca do que de feijoada. Eu comi muita moqueca. Eu estive na Bahia antes daqui e eu comi até uma moqueca vegetariana aqui em Paraty, que eu adorei. Eu adoro a ideia, sabe, de comer um potão assim de muita coisa. E a comida de rua, cujo nome eu esqueci, como é que chama? Acarajé. Acarajé. Eu comi aquilo em Salvador, adorei. E eu vou sair do Brasil maior, tá? Um homem maior, digamos assim, do que eu cheguei. Mas o que me impressiona é que vocês têm uma das culturas de comida mais importantes do mundo. E eu espero que vocês defendam essa cultura, porque eles estão vindo aqui para tirar de vocês, viu? E se cachaça for comida, eu também gostei disso, tá? Bom, estamos aqui quase encerrando, e já que você falou de cachaça, eu queria lembrar uma palestra que eu vi sua no YouTube, chamada A Cannabis e a Importância do Esquecimento. Você tem pesquisas botânicas nessa área também? Como é? Bom, eu sempre me interessei por coisas que a gente ingere, né, e que afetam o nosso cérebro e também o corpo. Então, eu escrevi realmente alguns artigos sobre cannabis e fiz algumas experiências também, como parte da minha pesquisa, tá?
E é interessante porque nós aprendemos muito sobre a consciência ao estudar as drogas. E as drogas podem ser um problema, mas quando elas alteram a consciência, nós aprendemos muito sobre a consciência normal, através dos estados alterados. E uma das coisas interessantes sobre a marihuana é que ela desabilita a memória de curto prazo. Ela nos ensina a importância da memória para a consciência. E o que é uma memória inimiga para a sensação de espanto. O interessante sobre a marihuana e quando a pessoa experimenta pela primeira vez é que diz, uau, a música. Água com gás! Essas coisas ficam incríveis porque a gente se esquece de tudo, né? Então, é um tópico interessante. Muito bom. Eu agradeço muito ao Michael Pollan por essa presença. Thank you, Paulo. Muito obrigado. Thank you for your excellent questions. E muito obrigado pelas excelentes perguntas. Thank you. Muito obrigado. Thank you so much. Muito obrigado a todos.